Boa tarde. Em nome da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e do Comissariado das Comemorações dos 40 anos da FAUP, da qual faço parte juntamente com as professoras Filipa Guerreiro e Carla Garrido, gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão presentes nesta sessão, que faz parte das iniciativas que temos vindo a desenvolver no âmbito destas comemorações. Incluído num programa que procura abranger diversos temas e o olhar de um ou de vários docentes da nossa escola, o ciclo de conferências Viagem constitui um primeiro momento das ações relativas à reflexão sobre o tema da viagem na construção da escola e da aprendizagem de arquitetura. Este desafio, lançado aos professores Rui Tavares e Ana Sofia Silva, a quem aproveito para cumprimentar e para lhes agradecer o facto de com entusiasmo o terem aceitado, foi por eles delineado e estruturado em 4 sessões que, iniciadas no passado dia 8, com a presença de Álvaro Siza e da sua viagem à Índia, irão pontuar as tardes de sábado deste mês de maio. Cumprimento também os professores convidados a participar na sessão de hoje, intitulada Caderno de Viagem, História ou Histórias da Arquitetura Portuguesa, a professora Marta Oliveira, a professora Maria Sofia Silva e o professor João Luís Marques, e também os ex-alunos aqui convidados, a quem agradeço também o terem aceitado este convite. Passo então a palavra aos organizadores e moderadores desta sessão, neste caso à professora Ana Sofia Silva, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada, professora Ana Alves Costa, pelas palavras. Eu queria começar a nossa introdução à sessão de hoje comentando a imagem que está projetada e que nós escolhemos em verdadeiro espírito cooperativo, eu e o professor Rui Tavares e as comissárias das celebrações dos 40 anos da FAUP, as professoras Ana Alves Costa, Carla Garrido e Filipa Guerreiro, esta imagem como um representante do ciclo que idealizamos. A imagem da sala de aula da Escola de Rossi, fotografada por Luigi Guiri, à qual sobrepusemos um mapa desenhado por Fernando Távora. A sala da Escola de Rossi, vazia, as cadeiras dos alunos prontas para arrancar em descoberta da aprendizagem fora de portas e o mapa na parede mostrando o caminho. Acreditamos que uma escola não se conforma às paredes do edifício que a acolhe, pelo contrário, e isto na nossa escola para mim sempre foi muito evidente. A aprendizagem sempre se fez no confronto com o mundo ou cruzando vários mundos, independentemente do lugar, na rua, no café, no cinema, no livro e na nossa escola muito nas viagens. Viagens organizadas pelos diferentes anos, como veremos nas 2 próximas conferências deste ciclo, nas quais a partilha do caminho servia também como fortalecimento de laços e a criação de um sentido maior de escola, e como nos disse o arquiteto Álvaro Siza a semana passada, na formação do arquiteto não há nada que substitua a viagem, o ver diretamente, que é exatamente o que está implícito neste exercício do caderno de viagem de que nos falarão hoje, exercício elaborado no âmbito da Unidade Curricular de História da Arquitetura Portuguesa, ideado extraordinariamente pelo professor Alexandre Alves Costa e mantido muito sabiamente pela professora Marta Oliveira, que hoje se faz acompanhar pelos professores Maria Sofia Santos e João Luís Marques. Esta sessão conta também com a feliz presença e com os testemunhos dos antigos alunos Samuel Imbeck, Ombelin Ailey, Andreia Baltazar Martins, Hugo Barros, Pedro Flores e Hélder Rocha Lopes. No final da sessão será divulgado um link de Zoom no site da FAUP e no YouTube para podermos abrir o debate entre todos. E queria dar, antes de começarmos e de passar a palavra aos nossos convidados, queria dar uma última palavra de gratidão ao professor Joaquim Teixeira, que foi quem nos desafiou inicialmente para organizarmos estas conferências. Espero que este seja um bom tempo para todos. Passo então a palavra. Muito obrigada, professora Ana Sofia Silva. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer
e pedir desculpa, eu vou ler umas notas porque não me queria perder. Nesta sessão contamos com a participação de alguns alunos e antigos estudantes. Não surgiam nomeados no cartaz mais geral, pelo que a eles dirijo o meu primeiro cumprimento, agradecendo a disponibilidade. Lembro-me de cada um em especial e apresento. Não pela ordem que vão apresentar, mas sim pela ordem alfabética na qual eu elenquei. A Andrea Martins, que faria depois de Erasmus um percurso, e faz um percurso internacional que fui acompanhando a passos. O Hélder Lopes, todos os anos, lembro o exemplo do seu trabalho de grupo, de levantamento e estudo de uma igreja na aula de apresentação de História da Arquitetura Portuguesa. Hugo Barros, creio que não erro, e eu não fui ver aos meus apontamentos, mas penso que me lembro de uma certa, muito especial resposta que deu no segundo texto a uma questão sobre Manuelino e o Convento de Cristo. Uma leitura de arquiteto inteligente e não a reprodução estudiosa de um discurso de história da arte. E, curiosamente, exatamente neste momento, está a correr uma prova de avaliação exatamente com o mesmo tema. Ombeline Hailey e Samuel Imbeck, Ombeline da França e Samuel da Suíça, estudantes Erasmus. Não podemos esquecer o interesse que creio descobriram na arquitetura portuguesa e peninsular e a dedicação e extrema qualificação dos trabalhos desenvolvidos em História da Arquitetura Portuguesa, como em Projeto 4. Samuel retomando o seu trabalho do grupo de História na ETH de Zurique e voltando mais tarde a Pedrógão Daire para apresentar, creio, o trabalho. E Pedro Flores, estudante que foi de História também e de doutoramento, com as suas oportunas e incisivas perguntas-resposta, pertinentes e diretas ao cerne das questões em debate, que nos dirão hoje sobre o tema que nos junta aqui. Aos Dr. João Luís Marques e Maria Sofia Santos, que enquanto estudantes de Histórias tiveram o privilégio de ter as aulas teóricas do professor Alexandre Alves Costa e nesse encontramento realizaram um caderno de viagem, agradeço terem tomado sobre si o encargo de preparar a sessão e efetuar a exposição. A doutora Maria Sofia trabalhando sobre uma parte de uma investigação que foi realizando no Centro de Estudos sobre cadernos de viagem desta unidade curricular. Entre os docentes da disciplina que são ou já foram, não posso deixar de referir a professora Carla Garrido, que de pleno direito devo nomear em relação com a unidade curricular, de que é docente em permanência, e em completo envolvimento com os assuntos de que falamos hoje. Integra-se este ciclo sobre a viagem nos 40 anos da FAUP. Não seria possível não nomear os professores que em algum momento passaram pela disciplina na sua componente prática, recuando no tempo sucessivamente, e eu vou andando para trás. Os doutores Silvia Ramos, José Miguel Rodrigues, Carlos Machado, Paulo Ferreira como monitor, Luís Soares Carneiro e Rui Tavares, acho que no longínquo ano de 1988-89. Com o coração apertado, lembro o professor José Quintão. Saudade e uma imensa tristeza. Companheiro de muitos anos em História da Arquitetura Portuguesa, no tempo de regência do professor Alexandre Alves Costa e depois sempre que falta me faz. Começaria com uma breve nota sobre o caderno de viagem, um exercício associado ao conhecimento e ao estudo através da visita a obras, da matéria da componente teórica de História da Arquitetura Portuguesa do 4º ano mestrado integrado em Arquitetura da FAUP. Ao professor Alexandre Alves Costa se deve a origem, concepção e desenvolvimento do exercício, hoje dizemos de ensino-aprendizagem através do caderno de viagem. Introduziu no curso de Arquitetura ainda na Escola Superior de Belas Artes e transportou para a licenciatura em Arquitetura, antes de Bolonha, quando a faculdade abriu, em 1984-85. A experiência alargar-se-ia a outras escolas de arquitetura, tornando-se uma herança comum e partilhada do ensino de arquitetura. Na FAUP, o caderno de viagem continuaria ao longo dos anos, tomando diferentes modalidades, incluindo após a jubilação emérita do professor em 2009. Há no trabalho do caderno de viagem, e este é um ponto que eu preciso sublinhar, diferente de um caderno de viagem mais genérico a que se referem em parte até, eu acho que as citações que vamos utilizar hoje e no fundo aquilo que nós vamos dizendo genericamente sobre cadernos de viagem. Há uma parte da objetividade que é procurada na unidade curricular e implica a avaliação e a classificação dos desenhos de obras visitadas, considerando o sinal de estudo e compreensão que revelam. Mas não seria essa a nossa
intenção de ter-nos neste momento numa particular exposição da didática, da disciplina, dos seus objetivos de formação e modos de trabalho. Entre diferentes modalidades de desenho de projeto e de representação, imaginação, apontamentos e impressões livres do pensamento a vaguear, procuramos com o caderno de viagem e na forma da viagem de estudo, de visita a obras, um meio específico de estudo e apreensão do concreto sem mediação. Este sem mediação, filosoficamente, teria alguma discussão. Estudo por ver. Por vezes, um estudo breve, sem tempo a correr, um apontamento de primeiras impressões com leveza. Outras vezes, demorada visita e amorosa vinculação ao objeto observado. Encontramos o que não sabíamos que procurávamos. Uma apropriação concentrada de ideias pela inquirição de hipóteses, curiosidade e movimento. Um comover físico e emotivo, inteligindo e trilhando caminhos de uma artesania de pensamento, lançando os fundamentos de um senso de formas e de um saber próprios, construindo uma coleção de imagens, memória, fantasia, imaginação. Sentimos hoje, em relação com o caderno de viagem, uma pressão da dúvida dos estudantes, de descrença e desinteresse, que o peso do ensino sobrecarregado e compactado veio acentuar. Vale a pena? Mas para que servirá aplicar esse senso de artesania do pensamento e senso de obra a objetos da história, entre aspas? Que dizer hoje sobre a validade de olhar o passado no meio do turbilhão virtual de imagens do mundo universal contemporâneo, acessível e compartido? E lembrando, no iluminismo em França, semelhante desfavor de uma cultura, eu vou dizer agora uma palavra francesa difícil de traduzir, du terroir, portanto talvez da terra, em oposição, portanto lembrando o desfavor dessa cultura em oposição a uma apologia do mundo ordenado clássico como universal, da mente livre, que pensar numa proposta tão inactual de viagem à arquitetura portuguesa no que parece apenas uma viagem ao interior da nossa terra. Creio que não me caberia aqui dar a minha resposta e dizer da experiência que foi a minha, que nasce de um cruzamento de referências, algumas de tradição distinta, e que foi a experiência da minha geração, a experiência da viagem. Uma geração entre, in between, na diferença de caminhos vividos na escola, ainda a ESBAP, a Escola Superior de Belas Artes. A história da sua condição híbrida desta geração, dispersa e algo sem qualidades e sem luz, talvez fique por contar. Mas sim, desejamos muito no nosso tempo de estudantes, como ainda hoje gostaríamos de sugerir com a viagem e o caderno, e com certos modos de trabalho, o que se diz uma passagem ao real, entre aspas. Formação de um conhecimento impuro num conviver com sentidos não familiares de miscigenação e heterodoxia, ligando o antigo e o novo sem hiato, sempre essencialmente um mesmo, como nos círculos de Fanay de Waterloo de 1959. O princípio de um sentido de serviço e desejo de cuidado pelo outro. Muito obrigada pela atenção. Passo à professora Maria Sofia, creio. Obrigada. Olá, boa tarde então a todos. Eu agradeço de facto o convite que a professora Marta Oliveira me dirigiu para estar presente nesta sessão, nesta conversa comemorativa dos 40 anos da faculdade. Agradeço à organização, ao professor Rui Tavares, à professora Ana Sofia Silva, e agradeço também à comissão, a Filipa Guerreiro, Ana Alves Costa e Carla Garrido, com quem partilhei bastantes anos da minha experiência docente na disciplina de História da Arquitetura Portuguesa. Começo por evocar, citar o professor Alexandre Alves Costa. O que digo aos alunos é que visitem obras de arquitetura, vejam as cidades, anotem e desenhem, cifrem, comparem, especulem e inventem.
O que importa é que o exercício de pensar esteja indissoluvelmente ligado ao exercício de desfrutar da vida. Nós trazemos também, associada a esta ideia de caderno de viagem, como ato pedagógico, a ideia de Alberto Carneiro de experiência tátil e de experiência pelos sentidos dos lugares, das histórias da arquitetura portuguesa ou da arquitetura portuguesa. E, portanto, o meu corpo subtil é o princípio e o fim da minha arte. Ela é nele e por ela ele é. Como sempre verificamos, este desenho, projeto, começa por ser intuitivo e o seu conhecimento empírico para se confirmar depois na lógica das operações instrumentais como afirmação de uma inventiva e construção de um saber. Recordo-me sempre da ideia de que para desenhar nós precisamos de pisar as pedras, conhecer a textura, para conseguir, do ponto de vista do desenho e pela viagem, precisamos de sentir as pedras, tocá-las, para que no desenho essa apropriação do lugar esteja presente. Esta prática do caderno de viagem não é exclusiva da Unidade Curricular de História da Arquitetura Portuguesa, é uma prática que vem do projeto, que vem da arquitetura. Nós trouxemos o caso de Corbusier e um desenho do Pátio de La Séquia do Generalife de Granada. Trouxemos também um desenho do Alvaraldo, em que há uma espécie de levantamento em voo de pássaro e há a representação, portanto, de uma aldeia no Eufrates. E trouxemos um desenho curioso de Fernando Távora, de 1953, Távora que tão importante é para a concepção da própria disciplina de História da Arquitetura Portuguesa. E se estivemos a ver até aqui desenhos que de alguma maneira representam a construção ou o princípio da construção de uma memória, de uma intuição e de uma sensibilidade próprias para o projeto e a aplicar numa prática futura de projeto. Agora aqui com Fernando Távora, num salto significativo de anos, vemos um desenho que procura um desenho que se apropria do lugar, neste caso da Praça 8 de Maio de Coimbra, antigo Largo de Sanção, que visa o projeto, que reconhece as especificidades, os temas da arquitetura, mas também os temas da história, e vemos um desenho que procura e que, portanto, se aproxima do processo de projeto mais do que num desenho de representação. O mesmo podemos encontrar com Álvaro Siza no projeto para a Malagueira, em que faz de facto o reconhecimento de uma fonte de Diogo de Torralvo, portanto faz o levantamento de temas da história não exclusivos do lugar onde está a intervir, mas de temas que são próximos ao lugar onde está a intervir e que de alguma maneira acaba por, consciente ou subconscientemente, rebater na prática do projeto, neste caso no projeto da Malagueira. E portanto estamos a falar de um desenho de viagem que, mais do que formar uma memória, informa o projeto. Entro agora nesta conversa, agradecendo naturalmente e estendendo os cumprimentos a toda a organização do comissariado a este ciclo, organizado pelo professor Rui e pela Ana. Começo com esta ideia das experiências de viagem como estudo, como investigação e agora também como docente neste campo. E recordo as palavras de Távora, também ele professor. O que me interessa da viagem é identificar situações e voltar a perceber as relações entre as coisas. Porquê que as casas são assim? Porquê que as pessoas são assim como consequências das casas? E porquê que as cidades são assim e quais as relações das cidades com as casas? Encontrar por um lado um sistema de relações, por outro, a diferença das situações. Sofia? Recordo os meus tempos de aluno.
Curiosamente, estes dias a organizar, recuperei uma imagem que não sabia existir. Sentado no meio de salzedas a tentar desenhar. Também recordo a Sofia a preparar as aulas e revisitar lugares. Mas também podia lembrar a Carla, minha colega, a Filipa e o Pedro, que recentemente fizeram uma grande viagem, a viagem pela viagem de Duarte de Armas, e desafiaram-nos a olhar e visitar o território de outra forma, com novas ferramentas. O exercício de caderno de viagem, com desenho de edifícios, constitui uma experiência de formação pela viagem, apreendendo territórios e lugares da arquitetura, a terra, materiais, paisagem, forma e espaço, e luz, apreendidos pelos sentidos, tal como nos dizia há pouco a professora Marta Oliveira. Esse exercício que de hoje não vamos falar, que são estes cadernos, estes exercícios feitos pelos alunos. Aquilo que vamos hoje aqui mostrar é uma recolha feita pelo grupo de investigação que procurou sistematizar aquilo que foram o exercício e as visitas de tantos alunos ao longo de uma série de anos, se calhar agora de um período mais recente. Não cobriremos estes 40 anos de escola. Seguinte. Ou, por outras palavras, que a memória onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procure salvar o passado para servir o presente e construir o futuro. É indispensável construir, transformar, de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. E, portanto, daríamos início agora a uma passagem de lugares do território das histórias da arquitetura portuguesa, da história da arquitetura portuguesa. Estes diapositivos, estes desenhos pertencentes a cadernos de viagem, pertencem também ao espólio do projeto de investigação que integrei como investigadora e à data como docente de História da Arquitetura Portuguesa. E, portanto, e num alinhamento cronológico, começaríamos então pela cultura castreja, neste caso pela Citânia de Briteiros, pela Capela de São Frutuoso de Montélios, pela Igreja de Santolhano, São Roliente de Los Prados, e pelo Palácio ou Igreja de Santa Maria de Naranco, portanto da arquitetura asturiana, por Santa Maria de Lebenha, da arquitetura moçárabe, em que vemos a total procura de alguma maneira ingênua, intuída e intuitiva, de um sentido de espaço. E passaria então a palavra ao Samuel Imbeck, que foi nosso aluno, no ano de 2016-17, e que, apesar de ser estrangeiro, portanto, conheceu a partir do caderno de viagem os lugares de Portugal e da história da arquitetura portuguesa. Vamos então ouvir um testemunho, o testemunho do Samuel, que hoje se encontra no Brasil. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer voltar, pelo menos virtualmente, à FAUP. E, bom, sendo estudante estrangeiro, o meu tempo na cidade do Porto já foi uma viagem por si próprio. Então, ali se destaca talvez a minha situação dos meus colegas portugueses e portuguesas. Então, dentro dessa viagem, a FAUP me ofereceu uma estrutura de exploração com este exercício, cadernos de viagem. E em retrospectiva, eu diria que a verdadeira potência desse formato foi que ele é um conceito muito livre. E é um conceito que lhe permite, mas também que lhe obriga a escolher de qual maneira quer cumprir esse exercício. Então, para mim foi muito essa questão de como fazer algo, como juntar a arquitetura e a minha vida, como juntar paixão e profissão, que foi o meu conflito central durante este ano de intercâmbio na FAUP, usando conflito como uma palavra positiva. E
isso tem, obviamente tem a ver com o fato que esse intercâmbio já foi uma viagem e que a viagem sempre traz consigo o questionamento de hábitos, sendo uma mudança de contexto social, cultural e ambiental. E o que eu achei muito valioso com esse caderno de viagem é que me permitiu fazer uma experiência de estabelecer uma nova relação com a arquitetura dentro de um formato protegido. E depois de ter feito essa experiência, que para mim foi uma experiência positiva, ficava mais fácil integrar essa experiência nos meus hábitos, quer dizer, mudar os meus hábitos. E para terminar, eu queria dar um exemplo concreto que já se pode ver nessa imagem. Há um Blin que vai falar depois e que eu conheci através desse curso de História da Arquitetura, que é uma grande amiga meu. Nós decidimos que para concluir o nosso ano na FAUP, queremos voltar à França, ou respectivamente à Suíça, de carro, o que nos permitia visitar as igrejas moçárabes que nos foram apresentadas no curso da FAUP e da História da Arquitetura Portuguesa e que nós amamos, achamos prédios fantásticos. Então, o que nos guiava nessa viagem não foi uma quantidade de quilómetros por dia ou uma certa data de chegada, mas foi a vontade e foi o desejo de conhecer esses prédios, desenhá-los, dormir talvez ao ar livre ao lado deles e também conhecer o contexto cultural e geográfico. E foi isso, para mim, um passo muito importante, provocado pelo caderno de viagem, neste processo de aprender a usar a arquitetura como uma ferramenta ou um dispositivo de entendimento da vida, ou mais especificamente de entender a relação entre si próprio e o mundo. E como pode ver na imagem, tornou-se uma relação mais íntima. Então, agradeço muito e passo a palavra. Voltamos ao território nacional e vamos até Idanha a Velha, um desenho da Sé de Idanha. E daí para o Românico de Coimbra, onde vemos a Sé e os seus claustros. Mas também não é só Sés, também são as pequenas igrejas espalhadas pelo território. E, portanto, o exercício do caderno de viagem obriga-nos a correr quilómetros dentro do país para descobrir estas coisas. Como, por exemplo, aqui a Igreja de São Pedro de Rates. E se calhar podia falar também da minha experiência pessoal, de uma memória igual a tantas outras de tantos alunos, certamente. Aqui estou eu, juntamente da Joana, da Ana, da Rita e do Daniel, todos num carro, a ver igrejas no Douro. São Martinho de Mouros, chegámos ao final da tarde. Já era preciso acender as luzes para se ver alguma coisa. E lá estávamos nós todos a desenhar. Para abrir a porta, fomos ao senhor do talho, que tinha a chave, e que nos perguntou quanto tempo precisam. Nós não sabíamos. Sentámos, trancou a porta e esperámos que voltasse. A nossa sorte voltou. E o desenho do que estávamos a ver, ou a tentar compreender. Por dentro e depois por fora. E se passamos do românico, também podíamos ir até ao gótico, vinhamos a Santarém, perceber o que era esta coisa do gótico mendicante. Outras formas, outras luzes. E passa a palavra agora ao Umbelino, que nos vai levar até a Évora, para começarmos a chegar ao Renascimento, talvez, ou ainda não. Muito boa tarde. Agradeço aos professores pelo convite hoje. Eu vim para o Porto como estudante de intercâmbio da Universidade de Lausanne, porque eu queria aprender a desenhar. Eu também queria fazer este curso de História da Arquitetura Portuguesa. Um bom amigo da FAUP me tinha falado dele. Pela primeira vez no meu currículo, o curso de História foi cronológico. Nunca o tinha sido na minha universidade. E os sítios apresentados numa área geográfica relativamente acessível de carro. Eu descobri no Porto que estas disciplinas de desenho e história estavam mesmo ligadas quando me foi pedido que eu fizesse este caderno de viagem como parte do curso.
e redesenhar os vestígios da história foi um grande problema. Assim, todos os fins de semana, sozinha ou com amigos, fui à descoberta de Portugal, dos castros aos mosteiros, com este caderno de viagem como pretexto. Eu passei horas a desenhar nos sítios, observando o que nunca teria visto sem o meu lápis. Além de ser um pretexto para viajar, este caderno torna-se para mim um meio de apreensão e aprendizagem da história e da arquitetura. Eu não me esqueci de um sítio desenhado. O livro de The Art of Memory, de Francis Yates, é verdadeiro. Esta arte do desenho, que eu procurei no Porto como um fim em si mesmo, torna-se um meio indispensável, que tento preservar e afinar ainda mais. Ficam tantos lugares para desenhar, não é? Só posso agradecer à FAUP por estas aberturas na minha formação. Obrigada. Sofia. E agradeço a Andeline e ao Samuel. Eu sou testemunha de que chegaram às nossas aulas sem falar português e que aprenderam durante o ano letivo de 2016-17 a arquitetura portuguesa, assim como aprenderam a língua portuguesa, e portanto que os trabalhos finais de ano já foram escritos em língua portuguesa e expressam da maneira que nos é possível verificar. Depois da Andeline e de São Francisco de Évora, teríamos então o Mosteiro de Alcobaça, pela mão de Andreia Baltazar Martins, que entretanto também vai ao Mosteiro da Batalha e às Capelas Imperfeitas, e tem hoje um testemunho também, um contributo nesta conferência. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. E sabe muito bem voltar a ver caras que não vi há muito tempo. A experiência do caderno de viagem foi fabulosa. Foi fabuloso ter tempo para viajar e ver os edifícios e perceber os edifícios. Eu senti que antes desta disciplina achava que fazer edifícios, desenhar edifícios, perceber a arquitetura, passava muitas vezes por fazer desenhos bonitos, e esta sistematização trouxe-me uma forma diferente de querer ver e de querer fazer, e eu acho que isso é também agora visível na forma como projeto. A atenção à matéria, ao detalhe, dar tempo, o percorrer as folhas com uma caneta e tentar descobrir qual o contexto também, foi fabuloso, e ajudou-me a ter uma nova perspectiva de projetar e de ver a disciplina e de ver as viagens futuras. Eu, a partir desse momento, comecei a fazer cadernos de viagem de todas as pequenas viagens que faço. E desde já agradeço imenso à professora Marta, que foi a minha professora, e à professora Alves Costa, porque me abriram os horizontes e ajudaram-me também a conhecer melhor aquilo que eu achava como dado adquirido, que eram todos os monumentos, todas as igrejas, todas as cidades, pelas quais já tinha passado muitas vezes, mas se calhar nunca tinha tentado perceber. Obrigada, Andreia. E temos o Mosteiro dos Jerónimos, devidamente lido no tempo longo pelo Hugo Barros, a quem passo também a palavra, o Hugo. Olá. Quando a Maria Sofia me falou deste desenho, para já não me lembrava dele, e é bom recordá-lo. E depois achei que claramente me tinha esquecido da torre, mas está ali anotado, século XIX, portanto já estou mais descansado. E fiquei um pouco impressionado com este despudor que a disciplina nos dá e nos convoca para poder refazer o edifício que estamos a ver. Portanto, lembrei-me também do Campo Marte e do Piranesi, que há 3 séculos já fazia isto, basicamente com as ruínas de Roma,
mas há essa necessidade que a disciplina imprime nos estudantes de, pedagogicamente, fazer sempre a desmontagem quase projetual dos edifícios, e isso, apesar de ser feito já há imenso tempo, é algo que pedagogicamente interessa refazer, e isso é uma dádiva que esta disciplina nos dá. Ainda no outro dia estávamos por acaso a fazer uma conferência aqui do ateliê, e estávamos a passar por imensas referências, entre elas da história da arquitetura portuguesa, e falávamos exatamente do caderno de viagens como esse instrumento, o primeiro instrumento que os estudantes têm em mãos não linear de investigação arquitetónica, no sentido em que no primeiro ano, isto fazendo uma retrospectiva de estudante ao curso, se me é permitido, no primeiro ano há uma espécie de iniciação à representação do real, com o desenho, e paralelamente na disciplina de projeto existe a pesquisa constante do desenho como instrumento pertinente do mecanismo de apreensão de uma pesquisa. E o caderno de viagens desta arquitetura portuguesa parece-me a mim a primeira vez que se juntam estas duas componentes, e a história passa a ser projeto, nesse sentido. Não é nada que não seja estranho às aulas da professora Marta, né? Quando a professora Marta comparava uma Kirch alemã com qualquer edifício antigo, nós ficávamos completamente perdidos no meio daquilo, e depois, se fôssemos investigar, se tivéssemos curiosidade sobre aquele aspecto em particular, percebíamos exatamente onde é que ela queria chegar, ou não exatamente, mas quase. E é isto. As nossas referências de arquitetura, esta ideia de cruzamento que o caderno de viagens nos dá, este despudor, esta aproximação ao edifício histórico, é a primeira vez. Eu tantas vezes tenho opiniões críticas em relação ao curso. Sinceramente tenho muitas reticências em relação ao caminho que algumas disciplinas e a forma como o curso está a tomar. A história da arquitetura portuguesa, quando a Maria Sofia me falou para ter uma intervenção sobre o caderno de viagens, eu honestamente só consigo fazer uma intervenção de elogio, não me ocorre outra. Para além do mais, o caderno de viagens parece-me pertencer, posso estar completamente enganado, mas no contexto da disciplina de História da Arquitetura Portuguesa, parece-me pertencer a uma trilogia muito importante do trabalho de campo, das aulas da professora Marta, o professor Alexandre Alves Costa antes disso, e o caderno de viagens, não é? E é isso. Hugo, obrigada. Passaríamos, entretanto, a desenhos da Ana Aragão, que foi minha colega de grupo na História da Arquitetura Portuguesa e minha colega de sempre durante o curso de Arquitetura. Portanto, neste caso, partimos do Mosteiro dos Jerónimos, desenhado pelo Hugo Barros, para um outro ponto do Triângulo de Belém. Faltaria a Capela de São Jerónimo. E, curiosamente, conseguimos estabelecer uma leitura direta entre a construção destas memórias e uma prática atual da própria Ana Aragão, que conscientemente ou subconscientemente, a partir da investigação que atualmente faz, mas também provavelmente recorrerá a um baú mental de imagens que começou a ser construído durante a sua formação, e cá vemos a Torre de Belém também a partir, virado, portanto, para o Atlântico, e a partir com o Gregotti, CCB às costas. Aqui estaríamos então, portanto, ainda no século XVI, portanto, aqui com o Convento de Cristo, aqui há alguns detalhes do século XVI, e um claustro do Convento de Cristo. E passaríamos então para as experiências do Renascimento, que também, neste caso, trouxemos Tomar, junto do Convento de Cristo, a ermida de Nossa Senhora da Conceição de Tomar, pelas mãos de João de Castilho, que Miguel Machado está a reinterpretar. Mais um desenho de Ombelino, que há pouco nos falou da igreja de São Francisco de Évora, no âmbito da mesma viagem, portanto, na mesma linha de investigação. Aqui está a escorregar no tempo e a vir
à Capela de Bom Jesus de Valverde. E agora paro também, tal como o João Luís fez há pouco, para relembrar os meus próprios tempos de estudante. Portanto, eu estive, enquanto estudante, na disciplina de História da Arquitetura Portuguesa em 2005, 2006. Como disse há pouco, tinha a Ana Aragão comigo no grupo, tinha a Cláudia Souza e tinha a Joana Torres. Estávamos a desenvolver um trabalho em Setúbal, sobre a Igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal, de António Rodrigues, e, portanto, no nosso caderno de viagem constam muitos lugares, de Lisboa, de Setúbal, de Palmela, entre outros, e aqui pareceu-me interessante mostrar São Vicente de Fora, portanto, o ensaio de um modelo internacional, e desenhos que são virgem ou ingênuos do ponto de vista da sua definição, são nebulosos do ponto de vista da ideia. Eu, de facto, não trazia comigo uma planta, uma leitura de planta, na altura nem sequer usávamos telemóveis, não sabia exatamente como é que era por dentro, como era por fora, mas este ensaio experimental do que é a membrana de dentro na relação ou no diálogo com a membrana de fora fez-me experimentar valores do campo da arquitetura, nomeadamente de luz, de estrutura, de formas, e é essa procura, esse desenho pela procura desses valores do campo da arquitetura, além dos valores do campo da história, que estão patentes aqui neste desenho, nestes dois desenhos. E de Lisboa para Braga, a Sofia falava-nos de outros modelos e agora falamos de modelos de síntese, a Igreja de São Paulo em Braga, da Joana. Muitas vezes o caderno é uma própria descoberta, o desenho não cabe, abre-se ao meio e desenha-se dos dois lados. Por vezes são outras formas de desenhar. Sofia? Chegamos ao barroco. Há pouco a Marta falava-nos de José Quintão e o gosto com que ele olhava para estas formas. Também não queríamos naturalmente recordá-lo aqui. E recordamos e fechamos este ciclo de obras no tempo, dizendo que se vai para fora cá dentro realmente, e se vamos até Braga, se vamos até Évora, se vamos longe, também a própria cidade é ela um lugar de descoberta. E, portanto, terminávamos este conjunto de imagens e primeiro passeio por aqui. Mas sigamos a nossa viagem. O caderno de viagem por outras histórias de arquiteturas. Dificilmente o olhar conquistava a necessária disciplina. Ver tudo e receber, marca como ferro em brasa, saltitar em metódica coreografia. Em cada viagem se aprendia alguma coisa de novo. E em cada viagem era mais difícil o exercício de repetir e de descobrir. De copiar o próprio olhar e transgredir no caminho de ferro. E logo, a visão era memória. Apareciam imagens incertas, como numa viagem de pavilhão de feira, túnel e divertimento. Álvaro Siza. Os cadernos de história são sempre surpresas, porque alguém vai a algum lado e leva consigo o caderno e desenha algo mais, como a Filipa, que foi a Santa Sofia de Constantinopla. O caderno vai para arquiteturas portuguesas mais distantes, como por exemplo estes em Dio, pelo mão da Filipa Lacerda. Também foi comigo, mas mais tarde. No ano seguinte a ter feito História da Arquitetura Portuguesa, já com outro caderno de viagem enquanto Erasmus, levei-o. Nunca tive tanto tempo para desenhar. O desenho tornava-se mesmo uma própria obsessão. E também para a Sofia, aqui em Turim. A formação em arquitetura não se compadece com a aquisição intensiva de conhecimentos, sendo que a cultura arquitetónica tem de ser adquirida com muito tempo, muita mastigação, de modo a constituir-se como um lastro do subconsciente ativo, depois de ter passado pelo filtro da consciência, ligação crítica a caminho do mais profundo da memória, dizia Domingos Tavares. E depois do João ter revisitado lugares de outras arquiteturas, portanto, fora, passávamos então a abordar esta ideia de que variamos na escala dos lugares, variamos no programa que visitamos, dos programas que visitamos, e variamos também nos processos das obras, nos processos criativos das obras com que nos deparamos. Temos o Paço de Évora Monte, neste caso como edifício, mas também
como arquitetura do habitar. E passaria a palavra ao Pedro Flores, neste caso, para fazer uma paragem sobre a arquitetura popular e os espigueiros, portanto, de povoados, neste caso, minhotos. Obrigado, porque isso foi uma situação mais ou menos inesperada e eu não estava... isto é um desenho do século passado, de um exercício que todos lembramos com algum prazer, como é o prazer da descoberta, da aventura. Neste caso, isto... Eu não sei, será o Soares, será o Lindoso, mas presumo que pela quantidade... seria o Lindoso, mas eu costumo visitar mais vezes o Soares agora, porque o caderno de viagens tem essa questão, é que há um antes e há sítios que nós já conhecemos e voltamos, e há sítios que nós voltamos sempre. Eu, quando ando por Portugal, tenho essa sensação que eu já desenhei isto, já não me lembro, mas aquele enquadramento, sentei-me ali, há isso. E agora estava aqui a referir, porque era um bocadinho, não sabia o contexto geral da vossa exposição, e finalmente falaram da viagem, e é também um bocadinho isto que o caderno de viagens dá, num ensino que se quer mais técnico. Este é um exercício que nos fala de algo que é muito mais difícil de alcançar, de registar, porque a viagem é exatamente esse confronto com o horizonte, porque apelar ao táctil na arquitetura até pode ser uma questão mais ou menos de moda, mas há essa dimensão que nos projeta no horizonte, que é na mesma táctil, mas nos faz transportar desde da criança pequena que começa a andar e começa a conquistar o espaço, e a viagem, no caderno de viagens, é muito mais esse confronto com o horizonte, que é o confronto depois com os sítios e aquilo que voltamos e o facto que nos fica na memória, não é? Porque neste exercício também há a questão que não é o desenhar bem. Aliás, o meu caderno de viagens é um caderno de maus desenhos, mas é exatamente essa capacidade para desenhar que também se faz, que é preciso semicerrar os olhos, ou seja, é preciso ver mal, é preciso desenhar mal para ver o que é a diferença do que lá está e o que nós sabemos, não é? E também é isso, é este contacto com a paisagem, que é um conhecimento próprio da disciplina, é algo que nós sabemos, mas às vezes não sabemos, que está esquecido, é esse subconsciente adormecido, não é? Pronto, e é, acima de tudo, nesta questão do curso, e o curso estar bem direcionado ou não, eu acho que está bem direcionado, porque, de facto, para ter os conhecimentos técnicos podem vir sempre. Eu vejo muito quando alguém me diz mal do curso, que eu digo, não, mas normalmente os alunos eu digo, não, mas vocês querem casar antes de namorar, não é? E isto, a faculdade é um bocado um namoro com a arquitetura. Portanto, o resto pode vir sempre depois, podem sempre procurar outros sítios que quiserem ser mais sérios, não é? Mas podem não querer compromissos com a arquitetura. É isso. Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro. E, portanto, uma passagem pela arquitetura militar do Castelo de Palmela, há pouco referia que estávamos em Setúbal a estudar, ou pela mão do Pedro Bragança, Castelo Novo, a Praça dos Passos de Conselho, neste caso, arquiteturas que não são religiosas ou do habitar, são sobretudo arquiteturas do foro administrativo, e que nos permitem pensar uma escala intermédia que vai do edifício à estrutura urbana, que é a escala do próprio espaço público. Escala é essa que nos permite ver desenho do vazio, da forma. E agora passaria a palavra então ao Hélder Rocha Lopes, que foi meu colega em 2005-2006 e que dá autoria ao cartaz que nós apresentamos e que nos vai falar um pouco de uma outra imagem, que não a do cartaz, que é sobre o Convento de Cristo, mas sobre esta construção de um diálogo urbano a partir do posicionamento de certas estruturas religiosas. Portanto, aqui está uma medição de forças. Muito obrigado a todos pelo convite. Boa tarde. Foi um prazer rever pessoas que já não vi há muito tempo, começar pela professora Marta. E eu vou falar desta questão do caderno de encargos e da importância que teve, principalmente na minha prática profissional,
em 3 pontos. O primeiro de todos é, à partida, a viagem com os amigos, não é? Que é fantástico. Poder viajar com amigos, falar de arquitetura é maravilhoso. E nós éramos um grupo de amigos, dávamos todos muito bem e foi maravilhoso. O segundo tem a ver com o prazer mesmo do desenho, não é? Embora nem todos gostássemos de desenhar, a verdade é que a maioria gostava, e viajar, desenhar todos com o mesmo tempo, entenderem que precisamos de tempo para desenhar, estar parados a contemplar e a pensar, foi fantástico. E o terceiro, e eu diria que é o mais importante, principalmente na questão profissional, tem a ver com a educação do olhar, não é? O educar o olhar, o saber ver aquilo que estamos a olhar. Isso começa lá atrás, no primeiro ano, com as aulas fantásticas do professor Manuel Graça Dias, não é? Passa pelo segundo ano, pelas aulas pelas análises ao consolidado do professor Francisco Barata, passa pelas aulas fantásticas do professor Alves Costa, e tem a ver com o porquê das coisas, não é? Enfim, mas mais do que o recolhermos, o entendermos o porquê das coisas, o recolhermos experiências, informações e soluções que nos servem para o futuro da nossa profissão, não é? Eu, neste caso, projeto, portanto, ajudam-nos a resolver problemas práticos do dia-a-dia. No meu caso, o caderno de encargos, o caderno de viagens, peço desculpa, foi mais um exercício que me viciou no porquê das coisas, não é? O ficar viciado no porquê foi muito importante para mim, ainda hoje sou um viciado, e de forma direta defino o que é que eu acho o que é boa arquitetura e má arquitetura, não é? Fala-me no que é arquitetura com esqueleto, com substância, e influencia a minha prática no dia a dia. Este desenho específico é do Miradouro da Vitória, não é? E neste caso estávamos lá todos, analisávamos a relação da Sé com a Igreja dos Grilos e a Serra do Pilar, apanhávamos aquela parte toda, e este foi o primeiro desenho, não é? Depois fizemos uma série deles, mas chegámos à conclusão que quem anda na parte baixa do Porto, a Igreja dos Grilos aparece-nos sempre mais elevada do que a Sé do Porto. Portanto, neste desenho específico foi a lição que tiramos, e foi uma lição que ainda hoje guardo comigo. Portanto, muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigada, Helder. Desenhar para procurar a construção intuitiva de uma ideia de lugar. E, portanto, há pouco referia, aliás, o Pedro Flores referia que não se trata tanto de avaliar quem desenha bem ou de ponderar quem desenha bem, quem desenha mal, mas sim de quem pensa bem com o desenho, ou de quem pensa bem com o recurso ao desenho, de quem pensa para desenhar. E neste caso temos aqui a Capela de São Miguel de Cela Nova, em que eu tento fazer uma leitura dos campos da arquitetura, portanto dos temas de volumetria, relações de forma, relações de materiais e também proporções, medidas, tensões entre compressão de pé direito, dilatação de pé direito, e o que é que isso significa do ponto de vista da iluminação interior dos espaços, da expressão da luz e de um sentido de progressão pelo espaço, quer em torno, quer interno e interior. E ainda por Alexandre Alves Costa, os desenhos não substituem o real, mas explicam-no melhor do que a nossa preguiçosa experiência direta, porque entre ela e a sua representação existe um olhar que decifra todos os seus enigmas. E de alguma maneira, esta transcrição, portanto, esta citação do professor Alexandre Alves Costa, casa com o que o Helder estava há pouco a dizer, Helder Rocha Lopes, de que de facto nós procuramos, a partir do desenho, compreender melhor a obra. Portanto, o próprio desenho faz-nos
permite-nos uma apropriação da obra em si, permite-nos a apropriação dos lugares da história da arquitetura portuguesa, que podem ser outros lugares. E continuava o que a Sofia estava agora a dizer, dizendo que o caderno é mesmo uma descoberta de formas e de olhares e de focar o olhar para aquilo que nos interessa. Por um lado, havia uma tentativa de reconhecer nos lugares aquilo que nós ouvimos falando nas aulas. Isso há pouco começámos logo esta apresentação falando disso. Lembro-me bem de estar em Tarouca e supostamente tínhamos que era desenhar o interior da igreja. Supostamente, porque na verdade é um exercício de liberdade o caderno e portanto cada um escolhe aquilo que quer ver. E lembro-me a certa altura de dizer, não me interessa nada a igreja, ou interessa-me pouco a igreja. Havia uma coisa que me estava a fascinar muito mais, que era a presença daquele corpo do dormitório situado na proximidade da igreja. E lembro-me de estar a olhar para o vale e tentar perceber aquele encaixe dentro do território. E estar fascinado a tentar ver a ruína, não naquele exercício que há pouco nos falávamos, de tentar reconstruir, mas perceber o valor daquela ruína. E também tentar lhe tirar as medidas e perceber qual é que era o seu módulo e tentar perceber quais as regras de composição de todo aquele espaço. E portanto o caderno como este lugar de liberdade de escolha e de posicionamento do olhar. E se calhar por isso o exercício do olhar vai muito ao encontro daquilo que também nos dizia Joaquim Vieira. Sim. Qualquer viagem, qualquer estudo nos leva a ignorar. Evidentemente que ignoramos mais do que aquilo que prestamos atenção. Nós fazemos a nossa vida, o nosso saber com algumas migalhas, com algum critério e definimos-lo como um todo. Histórias da arquitetura portuguesa contemporânea. Há pouco estava a falar da minha participação, do meu contributo no projeto de investigação coordenado pela professora Marta Oliveira e pelo professor Alexandre Alves Costa. E, de facto, a minha participação nesse projeto de investigação permitiu viajar pelo tempo, num tempo muito longo, mas num tempo da história. E, de alguma maneira, a partir dos cadernos e a partir de alguns casos como o que este desenho, este conjunto de desenhos da Filipa Carreiro nos permite ver, de alguma maneira vi uma outra dimensão de um outro tempo longo, mas que não se projeta para trás e que se projeta para a frente, portanto, que é o tempo longo do futuro, que é o tempo longo do projeto, que é o tempo longo da imaginação. E, portanto, a Filipa Carreiro aqui está a estabelecer uma leitura entre aquilo que nós encontramos no Cabo Espichel, no Santuário de Cabo Espichel, e aquilo que Álvaro Siza depois vem a desenhar portanto, na ESE de Setúbal. E não só a Filipa Carreiro faz, como encontrei desenhos também do próprio Hugo Barros, do próprio Pedro Bragança, do próprio Luís Piteira, portanto, em que há uma inclusão de obras do Távora, do Eduardo Souto Moura, do Siza, cruzadas de alguma maneira com aquilo que nós estamos a ver na história da arquitetura portuguesa. E, portanto, interessou-me, a partir do projeto de investigação, ver estas pontes estabelecidas entre a prática pedagógica, portanto, entre um exercício pedagógico e aquilo que ele tem depois de terreno fértil para uma prática futura da arquitetura, sendo que existem muitas práticas da arquitetura. Pela voz de Távora, os críticos, os amigos, descobrem coisas que a gente não percebeu, não concebeu intelectualmente, coisas chamadas, não direi a posteriori, mas fatores que entraram no julgamento e na elaboração, mas que não estão consciencializados. Há muitos fatores que não estão e que evidentemente o instinto ou a intuição integra e depois vêm a ser descobertos. Falávamos também há pouco do desenho, mas de vez em quando o risco do desenho não chega e para alguns alunos a própria escrita contribui ou complementa o próprio caderno de viagem. Deixo aqui um excerto do Luís Piteira que nos escrevia no final do seu caderno. Levo todo o caderno a querer escrever alguma coisa que não sejam apontamentos descritivos. Um texto. Uma viagem com a arquitetura, deste estudante inquieto que reflete sobre a arquitetura, sobre a escola, sobre a sua própria viagem. Isto é ao encontro do que a professora Marta Oliveira já escreveu há tempos atrás. Num primeiro momento, a escrita denota uma componente de transcrição direta da experiência, servindo-se para guardar a reflexão teórica praticada sobre a obra.
e registamos, mais do que no papel, na nossa memória, assim, transformando o real em matéria disponível para ser usada no complexo processo da criação. Terminamos esta viagem cansados, mas obrigado. Eu queria agradecer as palavras de todos os intervenientes por mim. Parecia um bocadinho encomiástico, mas não era a intenção. Muito obrigada pela participação. Filipe, não sei se vai ser aberto um tempo para alguma pergunta ou não. Vamos agora partilhar o link do Zoom para que quem quiser colocar questões, para podermos debater um bocadinho, conversar um bocadinho sobre estes temas que foram sendo lançados agora. Entretanto, se calhar eu começaria por colocar uma questão. E uma questão aberta a todos. Entre o início, foi claro pelo testemunho de todos que este exercício é um exercício muito marcante e é um exercício no qual os alunos, quando se identificam com ele e quando o sentem como operativo, é um exercício que opera uma mudança na forma do aluno aprender e que tem ressonâncias a tempo longo, inclusive na sua prática profissional, como foi aqui já várias vezes apontado. E eu perguntaria, isto em pergunta aberta, de que forma é que isto pode contemplar os dois lados, o lado docente e o lado discente, e inclusive aqueles que estão na condição dupla, de que forma é que a colocação deste exercício ou que a realização deste exercício melhora esta capacidade de ver o espaço, de perceber o espaço. A questão fica no ar. Portanto, se calhar tento apanhar e dar um pontapé de saída também deste lado. Eu acredito que o tempo despendido, e muitas das intervenções falaram-nos disso, do privilégio que é ter tempo para olhar as obras, para as pisar e para as tentar compreender, que é algo que nós não fazemos quando passamos rápido. Portanto, eu acho que este exercício realmente promove ou procura estimular a ideia de tempo para a compreensão. Tempo de enamoramento, portanto, se calhar tento apanhar e dar talvez seja esse um dos grandes desafios deste exercício e por isso é que deixa saudades, porque depois o tempo não volta a ser o mesmo e acho que muitos de nós, não sei se terão voltado e isto que nós temos aqui é apenas uma amostra, mas se recordarmos os nossos colegas, tentarmos perceber quantos de nós ainda desenhamos com a mesma intensidade ou visitamos os lugares com um olhar com tempo, se calhar teríamos uma surpresa ou uma saudade. Será que posso falar um bocadinho? Claro. Olá. Antes de mais, obrigado pela intervenção de todos. Foi realmente ótimo rever pessoas e desenhos e lugares e edifícios. Aproveito só para dar aqui a minha opinião, que acho que é um bocadinho isto que estamos aqui a fazer. O caderno de viagens, para mim, foi quase como uma espécie de consequência natural do percurso que se foi desenhando ao longo da minha estada na altura licenciatura em arquitetura. E eu quase que sinto que esse caderno começou em parte no primeiro ano. O primeiro momento em que eu senti mesmo foi no fim do primeiro ano, na disciplina de desenho, que havia um exercício que era o exercício livre. E eu tive, a desenho, tive 9 sempre nas avaliações todas.
E quando chegámos ao exercício livre, podíamos desenhar o que quiséssemos, de certo modo, em determinados espaços, e aí realmente senti essa libertação, não é? E comecei a desenhar da maneira que me era mais confortável, evocando algumas confissões que aqui houve de desenhar bem, desenhar mal, e essa libertação permite realmente uma pessoa ter um contacto muito mais sincero com o objeto que está a ser desenhado, e até preferia dizer observado. E a palavra apreendido é uma palavra que também apareceu aqui muitas vezes, que me parece interessante. E portanto, esse legado já da disciplina de desenho 1 depois continua por ali fora. E o ano de Erasmus, que na faculdade é tradicionalmente, seria no 5º ano a seguir ao 4º ano, para mim, eu tenho ali cadernos cheios e cheios e cheios de desenhos, porque realmente em Erasmus, como o João Luís estava a dizer, há tempo, uma pessoa tem tempo, e então uma pessoa exerce ali o que aprendeu e começa a aprender obsessivamente, e apesar de as máquinas fotográficas não fazem jus à capacidade que o desenho dá de conhecer o objeto. É impossível conhecer o objeto da mesma maneira com uma máquina fotográfica ou só com o olhar do que a desenhar. Ainda agora, por exemplo, reparei nos desenhos ali em Évora-Monte, e só aquela atitude de uma pessoa tentar perceber qual é que é a planta de um daqueles torreões no canto e perceber aquela dicotomia entre o quadrado no interior e o círculo no exterior, fez-me pensar também numa viagem em Marrocos, em que também nos desenhos de planta de uma fortaleza em Marrocos, não sei se era essa ou Ira ou o que era, também só através do desenho uma pessoa começa a compreender o objeto. E, portanto, o que eu acho muito interessante e importante é como é que esta atitude do desenho permite, a longo prazo, uma pessoa conseguir dominar melhor a prática de fazer arquitetura, na medida em que para fazer arquitetura é preciso conhecer a arquitetura. E utilizar o desenho para interpretar e também para tirar cá para fora da cabeça o que nós estamos a pensar. Não sei se me enrolei um bocadinho no fim, mas acaba por ser uma espécie de homenagem ao desenho. Obrigado. Eu estou a partilhar. Penso que posso pegar um bocadinho também, obrigada Pedro Varela, penso que posso pegar um bocadinho no que a Ana Sofia Silva perguntou há pouco. É difícil, com 15 anos de distância, conseguir reconhecer no nosso percurso, que se faz caminhando, exatamente quais são os contributos da prática e do exercício pedagógico na nossa atividade. Certamente eu vejo já em vários momentos, mas mesmo que não os profissionais, naqueles que são da vida, muitas outras viagens seguiram, viagens de arquitetura, obviamente refiro-me a essas. Começo logo por pensar nesse mesmo tempo do Erasmus, portanto, viagens em torno das obras do Álvaro Alto. Na altura tinha como orientador do meu Erasmus o professor Francisco Barata, e com o professor Francisco Barata, na altura, partilhei um dossiê de imagens que fui fazendo em torno das obras do Álvaro Alto. Portanto, estamos a falar da história da arquitetura, estaríamos também a falar da arquitetura contemporânea, ou depois diversos circuitos, diversos percursos que acabaram por acontecer ou na Índia ou noutros países, ou mesmo em Portugal, já a preparar-me como docente, portanto já via com outros olhos aquilo, já procurava outros temas para além dos temas da arquitetura, quer pelo interior do país, quer pelos grandes centros urbanos, quer pelo litoral, e de alguma maneira a tese de doutoramento que acabei por fazer cruza aquilo que me aliciou, sobretudo no exercício do caderno de viagens, que é esta preparação de uma terra fértil, o lançamento de sementes que depois resultam em raízes para uma prática futura, e daí que a tese de doutoramento seja sobre processos criativos em arquitetura e que utilize
neste caso uma obra do Álvaro Siza, na Alhambra, que é extremamente densa de referências e um cruzamento de culturas, e portanto, de alguma maneira vejo o contributo do exercício, por um lado quer como discente, quer como docente, nessa prática, quer do projeto, quer da investigação, quer da docência. Obrigada. Creio que também será uma procura de uma voz própria. Imagino eu tenho a minha memória do meu caderno de viagem um bocadinho esbatida, mas agora à distância imagino que essa procura da voz própria também faça parte desse exercício. Não sei o que sentirão. Eu acho que o facto de nós termos tido esse tempo para perceber os edifícios e desenhar neste contexto, nos traz que na vida profissional, eu tenho imensa dificuldade em perceber um edifício com os softwares novos e se calhar sou um bocadinho antiquada, mas eu sinto a necessidade de desenhar sem fim enquanto estou a projetar, e esta sistematização do desenho, desta tentativa de perceber, ajudou-me um bocadinho a fazer no sentido inverso o mesmo quando estou a projetar, a tentar perceber o espaço. Já, claro que isto está inserido na disciplina de projeto, de desenho, não é? Faz parte de todo este acompanhamento de todos os anos da faculdade, mas acho que isso é muito especial, o facto de nós podermos pensar a arquitetura pelo desenho e nos trazer uma abordagem um bocadinho diferente também, quase mais abstrata e mais pessoal. Não sei, não consigo explicar bem, mas eu acho que tudo isto que está ligado com a nova abordagem 3D e de renderização se perdeu um bocadinho, e acho que o nosso background com o desenho nos ajuda às vezes a trazer outras lógicas, outras soluções para projetos que acabam por ser agora já não estou a lembrar da palavra, só me lembro em alemão, lamento. Por trazer resultados favoráveis para o projeto, e acho que isso é também uma coisa que nem todas as pessoas conseguem compreender, essa necessidade de desenhar para perceber os edifícios e para projetar os edifícios. Eu pedi a quem tiver vontade de colocar alguma questão ou de fazer algum comentário para sinalizar com o levantar da mão, que é a maneira que o Zoom nos permite. Hugo. Posso fazer só uma pequena adenda àquilo que tinha dito e agora um comentário também ao que foi dito nas últimas intervenções. Eu tenho uma ligação ao caderno de viagem um pouco menos nostálgica. Não sei se é porque, no fundo, vou acumulando cadernos que também são de viagem atualmente na minha prática e no fundo há um contínuo desde o caderno de viagens. Mas eu creio que o caderno de viagens deverá ter uma função muito mais operativa, no sentido de fazer este corta e cose do Piranesi, uma ideia de pegar na ruína e desmontá-la e perceber as suas sobreposições, ou uma espécie de densidade projetual do desenho sobre o existente. Essa dimensão é que me parece a mais importante do caderno de viagens. E recordo-me, estava agora a ouvir a Andreia, creio, há bocadinho, e uma das componentes do caderno de viagem, uma das heranças do caderno de viagem na nossa prática diária, aqui no ateliê, é muito a relação com os artesãos, por exemplo. Porque um projeto de execução, quando mostramos um projeto de execução a um artesão, esse projeto de execução é às vezes incompreensível, a desmontagem daquelas peças todas, da assemblagem. A desmontagem é feita muitas vezes através de uma espécie de caderno de pensamentos, de viagem, de especulação por entre o projeto de execução
que lhes permite ter uma visão mais desmontada, menos holística do projeto que ali está. E eu creio que muitas vezes, e até às vezes, referências a outros edifícios que eles possam conhecer, ou outro tipo de pormenorização que eles possam ter em mente que não aquela que nós temos ali proposta. E às vezes chegamos até a soluções completamente diferentes através disso. Era só essa referência. Ana, se eu puder dizer só uma pequena questão, que é, há pouco fui surpreendida com os meus desenhos, não estava à espera, e isso também já não me recordava deles, mas uma coisa que ao vê-los me lembrei é que eles não são só meus, eles são desenhos meus e do Tiago, ou seja, os desenhos tinham partes que eram desenhadas por mim, partes que eram desenhadas pelo Tiago, o texto é do Tiago, e eu acho que isso também é uma questão importante nesta questão da viagem e nesta questão do desenho na viagem, que é, estas viagens nunca são, ou no meu caso, mas na maioria dos casos, não são solitárias, as viagens no quarto ano, são viagens em que já há grupos formados, já há grupos coesos, e são momentos em que se formam parcerias, em que se partilham convicções, em que se constroem convicções. E por isso que já só este testemunho de que estas viagens também servem para construir parcerias e os cadernos registram muitas vezes também essas parcerias que no fundo registram as conversas, as discussões que tivemos em direto naqueles espaços, naqueles momentos e tornaram essas viagens muito ricas e a aprendizagem também é muito rica, não é? Porque também é no momento em que estamos a discutir os edifícios e os espaços com os outros que nos acompanham na viagem, são momentos muito mais ricos de aprendizagem, às vezes, do que quando estamos completamente sozinhos, olhar perante essas questões. Não é? Obrigada. É muito interessante o que dizes, Filipa, porque ainda no outro dia, na sessão da semana passada, o arquiteto Álvaro Cisa referiu isso. Ele dizia que na viagem à Índia, como era um grupo, que muitas vezes havia muita gente e não havia calma, não havia tempo para concentrar e para desenhar, e que viajar com o Távora era bom, porque o Távora também desenhava, e aí havia uma espécie de intimidade, de cada um ter o seu tempo para se concentrar e para registar o que queriam desenhar. E é muito interessante porque criam-se afinidades e criam-se intimidades, inclusive de aprendizagem. Não sei se mais alguém gostaria de intervir. Já agora, não sei, gostaria de pegar nessa entrada do CISA, quando referia que de facto se fazia as obras sempre com o intuito mais de encontrar do que de procurar, se faz as viagens de alguma maneira de forma descomprometida, mas depois pelo meio de lá dizia, mas dava jeito de ter o Távora por perto. Ou seja, dá a entender que não se prepara propriamente para as viagens, mas ao mesmo tempo tinha ali constantemente uma referência que era o Távora que lhe ia dando determinadas referências. E o mesmo nós pensamos no caso do caderno de viagens de História da Arquitetura Portuguesa, neste caso como ato pedagógico, nós valorizamos o cruzamento entre uma leitura bibliográfica, por um lado, quer dizer, o grupo da História da Arquitetura Portuguesa, e um contacto mais genuíno, mais intuído, mais espontâneo com a própria obra. E daí eu há pouco, a propósito de São Vicente de Fora, ter referido, eu de facto não tinha plantas ao meu lado, ia desenhando daquilo que me apercebia, ia tentando decifrar aquilo que eram as plantas, aquilo que poderiam ser os vários cortes, as várias cotas diferentes do edifício, e depois, de alguma maneira, complementava então o estudo com a bibliografia que era sugerida pela própria disciplina. Eu passaria agora a palavra à professora Madalena. Boa tarde a todos, agradeço imenso a conferência
Eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, e a pergunta faço aos professores de História da Arquitetura Portuguesa de hoje, isto é, à professora Marta, à professora Carla Garrido e ao professor João Luís Marques. Neste tempo do Covid, eu percebi que o caderno de viagem era feito ao longo de todo o ano, não é? E depois havia uns tempos em que eles eram associados às entregas penso eu, dos testes, não é? E uns tempos de avaliação. Como é que foi substituído nesta impossibilidade do corpo se deslocar para a viagem? Como é que isto foi feito? Como é que encontraram, que estratégias é que encontraram para essa substituição? Ou se já percebem que há aqui uma... isto é, onde é que se refletiu na aprendizagem, ou se já tiraram alguma conclusão em relação a esta falta da viagem durante, essa liberdade da viagem no tempo também, durante um ano letivo, não é? Tenho ideia que este ano só tiveram até dezembro para viajar, portanto foi um período muito curto, e se já percebem que há consequências disso. A pergunta é dirigida aos três, claro. Eu posso dar nota de um aspecto realmente... não é só o problema de Covid, porque eu lançava a questão, nos últimos anos tem sido mais difícil o investimento no caderno de viagem. Eu não consigo dar uma explicação para essa situação, mas aqueles cadernos, e nós tivemos aqui a ver cadernos que são de 2005, 2006, 3, 4, por aí, um pouco mais para a frente, mas não são os últimos cadernos, porque esses ainda não foram sistematicamente digitalizados dos últimos anos, mas nós temos menos material. E eu acho que isso, em parte, eu tinha referido, deve ser porque há uma sobrecarga enorme e as pessoas simplesmente não estão com a disponibilidade, e acho que também talvez haja outras explicações. Em relação a este ano, nós não podíamos contar com o caderno de viagem, simplesmente porque nem sequer se pode propor a hipótese, nem mesmo com os trabalhos práticos, nós podíamos propor uma situação que implicasse um grupo de alunos ir todos juntos num carro, como o Hélder falou, aquele grupo de 5 estudantes que foi para Vila Viçosa, se eu tenho bem presente as situações, quer dizer, isso era impossível, nós não podíamos, senão, escolher trabalhos no Porto ou onde pudesse chegar a um metro, pelo menos para formalmente não estarmos a dizer que vão 5 alunos dentro de um carro para fazer o trabalho. Portanto, o caderno de viagem não existe. Não existe, e por outro lado também ultimamente cada vez mais se acentua um pouco, na verdade as pessoas em muitos casos desenham sem ir ao sítio, como se fossem ao sítio, transformam o caderno numa espécie de caderno de estudo, não fazem um exercício, portanto reproduzem as plantas certinhas já a partir dos livros, portanto as coisas mudaram muito e essas mudanças têm explicações complicadas. O que eu tentei, por isso é que eu estou a falar, se calhar depois a professora Carla quer dizer alguma coisa, uma vez que já o professor João Luís já falou, o que eu fiz este ano de novo, que não se tinha tentado até agora, foi, ou melhor, nos últimos anos, o que é que eu fiz que não era do tempo do professor Alves Costa e não é do tempo dos estudantes que estão aqui, é substituir uma das perguntas que até este ano ou até ano passado se faziam em testes por uma resposta em caderno de viagem. Esse era um dos pontos e nós ainda o fizemos na primeira prova de avaliação deste ano. E nesta segunda que está em curso, eu coloquei 2 questões que serão para ser respondidas através de desenho e não através da escrita. Mas admitindo que as pessoas podem não ir ao sítio dos edifícios, porque nós não podemos, portanto, uma é sobre o Convento de Cristo, que eu acho que o Hugo, se eu não errei, o Hugo dirá se eu errei ou não, se me lembro do seu teste, mas foi o Hugo que fez aquela resposta maravilhosa, não foi? Desculpe.
Eu lembro-me que falei do Convento de Cristo, mas eu acho que sim. Não me lembro que tenha sido uma boa resposta e desconfio que não foi. Não, acho que foi. Essa resposta, nós não podemos pensar que eles para responder vão ao Convento de Cristo, porque isso é impossível. Portanto, mas o nosso pedido na prova é que o façam através de desenho e não através da escrita, porque a escrita também ou sempre tivemos esses problemas da reprodução de resumos e textos e coisas que cada vez interessam, pensam menos. Mas, ou seja, o confinamento atingiu brutalmente a situação da viagem. Não sei se a Carla quer dizer alguma coisa. Eu até gostaria de dizer algumas coisas, sim, se bem que estou aqui na condição da Comissão dos 40 anos, não estou aqui na condição de convidada para o caderno de viagem, apesar de lembro a primeira conversa que a Comissão teve com os responsáveis por este ciclo, Ana Sofia Silva e Rui Tavares, em que de facto discutíamos à partida a importância, a crucialidade do convite e da presença do arquiteto Álvaro Siza para lançar este ciclo, e depois em que medida é que as conferências, as sessões seguintes poderiam ou gostaríamos que dessem nota da importância da viagem em todos os anos de formação dos estudantes. Recordo também que se chegamos a colocar a hipótese, por exemplo, de também incluir neste contexto as viagens organizadas pela Associação de Estudantes, sendo que, por exemplo, curiosamente, participei numa delas, eu participei com a Filipa numa delas, que foi a viagem à Índia, e que, portanto, fez com que a sessão com o arquiteto Álvaro Siza fosse uma espécie de viagem pela viagem, e não por acaso também, como aliás foi referido, também com a Filipa e o Pedro Bragança tivemos essa experiência fantástica de que foi com o patrocínio do arquiteto Fernando Távora fizermos a viagem pela viagem do Duarte de Armas, e em que de facto sentimos que os tempos mudaram, sentimos que o registro, as formas de registro foram outras, que o tempo do caminho, que o tempo das distâncias são outros e muitas vezes contraditórios, ou seja, chegamos mais depressa, mas cada vez temos menos tempo e queremos ver mais coisas. E confesso que para mim, e portanto que nesse processo eu acho que desenhamos muito pouco, fotografamos muito, filmamos muito, vimos muitas coisas e é um sentimento curioso relativamente a essa experiência da viagem, dessa viagem, que foi o sentimento de partilha, um sentimento de solidariedade, um sentimento de pertença, um sentimento da equipa, que foram marcantes, que ainda hoje permanecem numa espécie de esfera imaterial, não apenas os documentos que o imenso material que recolhemos, mas sobretudo o potencial que ali está para pensarmos para além daquilo que foi a viagem. Eu, curiosamente, ironicamente ou não, eu não fiz o caderno de viagem, porque no ano em que eu fiz o quarto ano, o ano começou em janeiro, portanto imagino que e foi um ano também em que eu não tive o arquiteto, o professor Alves Costa, como professor, eu estaria de sabático, alguma dispensa de serviço, portanto não tivemos essa experiência do caderno de viagem e muito recentemente é que numa viagem bastante emotiva, eu diria talvez que os meus primeiros desenhos como caderno, no espírito do caderno de viagem, foram uns de Santa Cristina de Lena, na arquitetura asturiana, há cerca de talvez 8 anos, e um outro numa viagem muito emotiva pelas Astúrias, por Leão e pelas Astúrias
Santiago de Penhalva no verão passado. Portanto, quer dizer, agradeço à professora arquiteta, a professora Madalena, ter-me convocado para intervir, mas de facto estou a fazê-lo como membro desta comissão, e aproveito para agradecer explicitamente à Ana Silva e ao Rui Tavares a estrutura destas quatro sessões, e evidentemente aos organizadores desta sessão de hoje, a professora Marta Oliveira, a Maria Sofia Santos e o João Luís Marques. Muito obrigada. Provavelmente podemos dar por encerrada a sessão, não? Oh, Marta, é Rui Pinto. Sim. Olá, Marta, desculpa. Sim, olá. Era uma pergunta que é o seguinte: acho que no ano letivo de 1983, 84 e 84, 85, a disciplina... Esqueci-me de dizer, de te nomear na lista dos professores que estiveram na... Não tem mal. Oi. Não tem mal. Mas eu estava aqui a consultar aqui uns papéis e em 1983, que foi em outubro, eu fui contratado como monitor de uma disciplina que se chamava Teoria e História da Arquitetura 5, História da Arquitetura em Portugal. Tu tens ideia em que momento é que a disciplina, certamente traz, não é? Em que a disciplina abandona esta designação, teoria e História da Arquitetura 5, e passa-se a designar por História da Arquitetura não em Portugal, mas História da Arquitetura portuguesa. Nós festejamos os 40 anos, não é ano passado, mas na verdade, que eu saiba, a faculdade abriu oficialmente a dar aulas só em 84 e 85, que foi quando tu estiveste. E portanto, a designação anterior era uma designação do Plano de Estudos da Escola Superior de Belas Artes. Sim. Do Diploma de Arquitetura. Sim, é porque esse é um momento, acho eu, em que, pelo menos se a memória não me atraiçoou, acho eu, no ano de 1983, 84, é que realmente, de alguma maneira, nós começamos a tentar perceber da possibilidade de trazer para o trabalho da disciplina, portanto, para além da palavra dita e da palavra escrita, uma certa vontade de trazer, digamos, o desenho ou a representação pela imagem como uma coisa absolutamente essencial para o trabalho. Os desenhos mais antigos de Caderno de Viagem, de João Mendes Ribeiro, eles não foram incluídos neste PowerPoint porque eles estão muito reproduzidos, são dessa disciplina, não são daquela de História da Arquitetura Portuguesa. Exatamente, Telesnal, coisas desse tipo. Ok. A professora Madalena levantou a mão novamente. Nossa. Perguntava se tem alguma questão a colocar. Tenho. Okay. Força. Eu acho interessante, esta conferência devia ser vista por quem ainda põe em causa a importância do desenho na nossa faculdade e quem também põe em causa a importância do desenho à mão no primeiro e segundo anos. Embora eu acho que este caderno de viagem de quarto ano transcende também a questão, propriamente a questão do desenho. A questão do desenho é muito importante, mas não é só. E o que eu percebi, porque eu não fiz, não é? O que eu percebi aqui, que me entusiasmou bastante, foi esta condição que alguns falaram da liberdade do desenho. Isto é, a liberdade que os alunos têm de não estarem à procura do desenho bem feito, estarem à procura de um modo de pensar através do desenho.
E ao mesmo tempo outras questões que foram abordadas que têm a ver, isso sim, com a viagem e menos com o caderno, que é este propósito, que é um propósito de grupo, de aprendizagem mútua, portanto, há toda aqui uma série de questões que transcendem, não vou para além só da condição do desenho em si, não é? E, portanto, por um lado, reforçar que o desenho é tão importante que ele é instrumento de trabalho em todas, desenho à mão, é instrumento de trabalho, penso eu, que em quase todas as disciplinas do nosso plano de estudos. Depois que a questão da viagem, mesmo dos cadernos de viagem de 4º ano, realmente não se esgota só na questão do desenho. Não vou falar no texto de Luís Piteira, mas percebe-se que o caderno de viagem não é só um caderno de desenhos, não é? É um caderno onde se anotam muitas coisas. E também esta particularidade que eu nunca me tinha dado conta, e eu percebia que não era para aprender a desenhar que se fazia os cadernos de desenho, era para aprender a pensar. Mas realmente entendi-o agora muito bem pelos testemunhos dos alunos que foram chamados, ex-alunos que foram chamados a falar, esta leveza, não é? Esta condição de que não estamos perante uma pressão grande de termos que plasmar no papel exatamente aquilo que estamos a ver, mas através do desenho tentarmos perceber o que é que estamos à procura, outras vezes descobrirmos coisas que não estávamos à procura, mas o desenho nos mostra. Portanto, gostei imenso deste contributo, agradeço imenso a todos os professores de História da Arquitetura Portuguesa e a todos os alunos que apresentaram e o modo como a Marta, a Maria Sofia e o João Luís apresentaram os desenhos e pronto, era só isso. Muito obrigada. Alguma questão que mais alguém queira colocar? Calhar encerramos. Temos aqui 2 alunos deste ano. O Pedro está a querer falar, penso eu. Ouve. Ouvem? Sim. É que problema do costume. Bom, queria dizer que assisti a toda a sessão e realmente foi ótima, quer pela forma como está organizada, antes de mais nada, toda a articulação entre os docentes e os discentes, aluni, na verdade, que mostraram os seus desenhos, os cadernos de viagem. Isto é realmente um percurso interessante. E eu não resisto a falar por causa desta última intervenção do Rui Pinto, porque na verdade acho que o meu ano foi exatamente o ano do início da história da arquitetura portuguesa, em 84, 85, enfim, e recordar que foi um ano absolutamente determinante na nossa formação, na minha em particular. Na altura, sim, tínhamos a Marta a apoiar-nos nas aulas práticas e também estava o Rui Pinto, exatamente, e o conjunto de aulas teóricas do professor Alves Costa, claro, é assim um pilar estruturante. Eram aulas absolutamente extraordinárias. Felizmente temos uma documentação desse conjunto de aulas também em vídeo e por acaso é engraçado que eu não reagi bem na altura ao caderno de viagem. Não sei se a Marta se lembra, fui assim muito reativo, estava dedicado mais ao trabalho de grupo, investi muito no trabalho de grupo, se a Marta se lembra, sobre a arquitetura quinhentista, não é? E depois e a coisa mais engraçada é que nesse ano também houve aquela viagem ao pré-românico, ao asturiano e tudo isso, não é? Foi um ano maravilhoso, essa viagem extraordinária que nunca mais se esquece. Vimos aqui alguns exemplos de quem também fez esses caminhos
E depois o que aconteceu foi uma coisa estranhíssima, é que eu, na altura, eu não sei porque, eu devo ter algum problema, alguma inibição, ao contrário de muita gente, devo ter alguma inibição de desenhar quando estou com muita gente. E então o que aconteceu comigo é que eu fui fazer essa viagem já, portanto, já muito tempo depois, sozinho, e então realmente tenho cadernos e cadernos de desenhos de tudo o que tinha visto. Fui refazer a viagem toda e com o meu tempo, com a minha calma, realmente, se calhar pela primeira vez, aprender a fundo o que era a arquitetura que tinha apenas visto e que com o desenho realmente pude dissecar, e isso foi uma lição que ficou, não entrou logo, mas ficou para sempre. Portanto, uma nota que realmente esse momento particular da minha formação foi absolutamente decisivo, da minha e de todos os que passaram por aí. Obrigado. Mas isso é verdade o que tu dizes, que o teu ano já é o segundo ano de funcionamento da disciplina. Houve um primeiro ano anterior. Não, é o primeiro. É o primeiro. É? É. Eu não sei se posso dizer qualquer coisa. O professor João Pedro tocou num ponto. Aliás, dois. Um deles é que eu tenho que dizer que naquele momento, isto agora já estamos quase ao nível das confissões, mas naquele momento estava a arrancar a faculdade com 4 professores, os únicos 4 docentes da faculdade mesmo, que os outros ainda estavam todos na ESBAP, eram 4 estagiários, um deles era eu, estagiária. E eu queria dizer 2 coisas. Uma é que eu não disse, porque isso não interessa, é a nossa geração. Eu tinha entrado nesse momento e nunca tinha tido História da Arquitetura no curso, porque o curso não existia. Foi um curso antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril com um regime experimental. Portanto, nós não tivemos disciplinas. E, portanto, eu de História da Arquitetura Portuguesa não sabia nada. Zero. E quanto... Não se notava. E quanto à minha formação de História, isso é importante dizer, não tendo tido nada no curso, porque é mesmo nada, era um regime experimental que só tinha quando muito projeto, e como foi 25 de Abril, nós estávamos completamente interessados em discutir essa questão fundamental que era o urbanismo na União Soviética, e portanto não tivemos tempo para considerar outros assuntos, se calhar mais ligados à formação. E portanto, no final do curso, eu tenho que dizer isso, com o primeiro dinheiro ganho, nós, 2 pessoas, um jovem casal, primeiro foi a Itália, a Sicília, a Calábria, esses sítios todos, e depois, no ano a seguir, foi ao Egito, passando por Atenas, a seguir foi a Paris e depois foi a Alvaraldo para ver se aprendia qualquer coisa, assim, viajando. E, portanto, isto é um ponto em relação a esse primeiro ano do arranque da faculdade. E outro ponto é, que eu também não ia dizer, mas que eu, um pouco motivada pelo que disse o professor João Pedro Xavier, vou dizer, realmente eu vejo que é muito importante a viagem de conjunto, mas na verdade, cada vez mais, as minhas viagens são absolutamente solitárias pela Península Ibérica, e isso também é um ponto importante de viagem, essa espécie de solidão que nos põe depois em relação com as pessoas que vamos encontrando no caminho, porque não temos ninguém, ou seja, somos interpelados porque estamos sozinhos a tomar umas notas e a fazer, e isso dá-nos uma outra, às vezes uma outra ligação naquele momento. E eu conto muitas vezes aos alunos, agora que dou a aula do moçárabe com Santa Maria de Melk, que eu quando cheguei lá, aquilo está no meio de um deserto, nem tem aldeias perto nem nada, e não estava ninguém, exceto que eu entrei na igreja e ouvi uns passos e havia um senhor mais velho do que eu, e era um dia de muito calor, e ele saiu da igreja, apareceu-me do transepto e saiu da igreja e disse: deixo a igreja para si. E pronto, e as 2 horas a seguir eu não vi ninguém, nem sequer o guarda, eu fui-me embora sem ver se o guarda estava lá ou não, porque eu não o vi no meio daquele descampado. E portanto esse aspecto de uma viagem de solidão é também um aspecto importante, embora não tão politicamente interessante se calhar, mas em defesa dessa possibilidade de viajar sozinho.
Se concordarem, passava agora a palavra ao João Rodrigues, que também levantou a mão. Sim, olá, boa tarde. Eu queria falar também pela minha posição enquanto aluno atualmente, que acho que podia ser interessante. E acho que apesar da situação pandémica que dificulta um bocado a questão do caderno de viagem e de podermos fazer as viagens em grupo e tudo, ainda foi possível numa primeira fase fazer algumas, mas é possível que possamos ficar um bocado prejudicados agora nesta fase. Mas acho que é sobretudo uma boa experiência enquanto aluno, porque eu pessoalmente não me identifico nada com o trabalho mais de computador e de 3Ds e esse tipo de coisas, não me dou muito bem, e acho que compreendo muito melhor tanto o próprio sítio quando vou a algum lado, ou quando estou a projetar, ou quando estou a pensar o projeto, através de desenhos ou de esquiços, mesmo das partes que ficam em branco, e saber o que é que vou pôr lá, o que é que não ponho, e portanto acho que através do desenho e do tempo que nós predispomos para desenhar, se chegam a mais conclusões do que, por exemplo, a fazer um 3D ou até tirar uma fotografia. E até eu gosto bastante de fotografia e costumo fotografar, e às vezes tenho essa dúvida, por exemplo, quando vou fazer uma viagem e levo a câmara, questiono-me sempre antes o que é que eu desenho e o que é que eu tiro fotografia, e quando é que eu faço, porque há coisas que eu não consigo explicar, mas sinto que é melhor tirar uma fotografia, e há coisas que eu sinto que é melhor desenhar até para compreender melhor, e fazer essa seleção mentalmente do que é, selecionar o que é que se fotografa e o que é que se desenha, também nem sempre é muito clara na minha cabeça, mas pronto, acho que o caderno de viagem é um bom incentivo para os alunos, e pessoalmente tenho pena deste ano não se poder tirar proveito total disso, mas pronto, acho que mesmo a opção e a sugestão, quer dizer, não é bem sugestão, mas a opção de substituir algumas perguntas do texto por questões desenhadas, acho que é bom para incentivar o desenho e substituir essa falta do caderno de viagem. E acho que mesmo fora da situação pandémica se poderia ponderar isso. Eu não sou ninguém para dizer isto, mas acho que poderia ser interessante, porque também sinto que o desenho corre o risco de começar a cair, e seria uma boa forma de lutar contra isso. E acho que não tenho assim mais nada, acho que eu não sei. Eu se calhar tomo a palavra e não queria mesmo estender muito, porque já vamos com muitas horas de conversa. Queria agradecer ao João, mas dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, e este ano já temos tido uma série de conferências Zoom, que também nos tem falado disto, e no outro dia, a propósito deste mundo digital, falávamos de sabermos usar os novos lápis. E quando há pouco nesta apresentação selecionámos a viagem da professora Carla com a Filipa e com o Pedro, do Duarte Armas, também tinha muito a ver com esta ideia de termos novas ferramentas para despertar o nosso olhar. Temos é que saber estarmos dispostos a aprender também a lê-las e a saber usar essas ferramentas que nos permitem ver outras coisas que antes eram difíceis de ver e que nós imaginávamos perspectivas, axonometrias de lugares onde nós não estávamos, axonometrias explodidas, e portanto eu acho que há aqui um desafio muito grande, quer para os alunos, quer para o próprio corpo docente, de se ir atualizando e saber descobrir estes pontos de equilíbrio e de complementaridade, que eu acho que são essenciais e que certamente poderemos continuar a fazer cadernos e viagens, porque realmente isto é um gosto, não é? De o conseguir representar. Obrigada, João Luís, e obrigada, João. Eu acho que este exercício do caderno de viagens também tenta colocar uma semente para depois florescer e desenvolver o caminho no futuro. Não imagino que se queira como um exercício isolado e pontual, é um exercício que depois tem de crescer ao longo da vida. Eu passaria agora também a palavra ao professor Rui Tavares, que me indicou. Sim. Eu não levantei a mão porque está aqui uma a levantar a mão que é umas palmas, eu não sei como são as outras, portanto
Bom, depois dei o sinal à Ana. Não, eu queria só dar uma notinha, provocado por aquilo que disse o Rui Pinto e aquilo que disse também a professora Marta e o professor Rui Pinto, sobre o primeiro ano da Faculdade de Arquitetura, que eu creio que a Marta se lembra perfeitamente disso. Nós demos aulas pela primeira vez na Casa Cor-de-Rosa, dei aulas de lareira acesa, que era uma coisa fantástica, e eu queria realçar aqui uma coisa importante, que é que quando a faculdade abriu, e o plano de estudos foi quando se mudou aquela coisa de Teoria História 1 para, por exemplo, Teoria Geral da Organização do Espaço, que nós começámos a fazer exatamente nesse mesmo ano com o professor Távora, portanto foi, digamos assim, a estrutura inicial que se lançou, mas realmente a faculdade abriu pelo fim, um bocado ao contrário daquilo que normalmente se costuma fazer, e nessa altura o plano de estudos, como a professora Marta se lembra, implicava 3 linhas importantes, sim. Não é? Que eram as linhas de projeto, as linhas de urbanismo e as linhas de renovação que o professor Távora implementou muito e, portanto, teve muito gosto, e era, digamos assim, a introdução da intervenção em património, de continuar inovando, como ele dizia sempre, né? A frase é dele, e nessa altura nós constituímos uma série de, pela primeira vez, disciplinas opcionais que integravam cada uma dessas linhas. Inclusive as minhas, que eu fiz Arqueologia 1 e Arqueologia 2, e esse primeiro ano foi o ano em que eu voltei a ter, agora aqui é que é interessante por causa do professor João Pedro Xavier, eu voltei a ter os meus alunos que tinha tido no primeiro ano, que foi, eu entrei em 80 e voltei a ter em 84, no fim, os alunos que eu tinha tido no princípio, e penso que o professor João Pedro também foi meu aluno nessa altura. Ui, Arqueologia 1, cheguei à primeira aula, estavam todos à minha frente e eu pus uma pedra, daquelas pedras pré-históricas, e disse, o que é isto? E a malta ficou toda a olhar para aquilo, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Portanto, enfim, foi um ano muito interessante, e essa ideia das 3 linhas era um plano de estudos muito, muito, muito interessante. E foi quando se remodelou aquela coisa de Teoria História 1, 2, 3, 4 e 5, para ser... Cada uma delas tinha um nome de acordo com a cronologia. Teoria Geral da Organização do Espaço era a primeira, e depois as outras, foi como foi, e foi aí que apareceu a História da Arquitetura Portuguesa, com a designação. Desculpa, era só marcar este ponto já agora, apenas porque, quer dizer, pronto, já que estamos a falar disso, evocar também isto, e evocar, evidentemente, a importância que teve Távora, não é? Nessa constituição do plano de estudos, não é? E quando entrou, portanto, a História da Arquitetura Portuguesa era a disciplina que, digamos assim, unia depois aquelas opções todas, não é? Portanto, isso era bastante interessante. Aliás, chegámos a articular trabalhos entre Arqueologia e a História da Arquitetura Portuguesa, ou pelo menos tentar, para dar a unidade àquilo. Muito obrigado, era só isso. Podemos agradecer a presença de todos, Ana. Bem, era isso que eu ia fazer agora. Se ninguém quer participar e comentar nada mais, vamos então dar por concluída a sessão. Volto outra vez em nome da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e do Comissariado das comemorações dos seus 40 anos, a agradecer a presença dos convidados e de todos os presentes. Queria, antes de encerrar, aproveitar para vos convidar para estarem presentes nas próximas 2 sessões, que vão ter lugar no dia 22, com a Descoberta do Sul, com a participação do professor Rui Tavares, Sérgio Fernandes e Duarte Belo, e no dia 29 de maio com a professora Madalena Pinto da Silva e o professor Alberto Lage, que nos vão falar sobre as viagens do 2º ano. Boa tarde a todos, agradeço a presença e até ao próximo sábado. Deus, boa tarde. Obrigada.